a gente vai começar nosso treinamento e as pessoas que forem chegando vão acompanhando aqui na frente. Todo mundo me conhece, né? Eu sou Marcelo Veiga, sou executivo diamante da Lift Global. O nome do nosso treinamento vai ser Prevenindo-se de Vírus e Radiação Magnética. Provavelmente nos próximos 55, 60 minutos, falar bastante coisa para vocês, bastante informação. Eu vou até pedir para quem entrou, quem está na sala, se puder, em um minutinho, que eu acho importante, como eu já falei, separar papel e caneta, ou um bloquinho e caneta, tá? Porque é muito importante aquilo que a gente vai falar aqui, que eu já falei que quando a gente ouve, escreve e lê o que está escrevendo, o nosso cérebro assimila até 80% daquilo que a gente está ouvindo. Tá? Então, existe um ditado chamado que mais vale a ponta de uma caneta do que uma excelente memória. E eu vou usar aqui, como já falei, linguagem bem popular, bem simples, nada assim com linguagem. Um deles mandaram um vídeo, um áudio de uma médica. Gente, eu consegui entender 10% do que ela falou. Então, a gente vai falar numa linguagem bem simples, tá? E o que for mais técnico, a gente vai explicar o que é, tá bom? Então, como eu falei, eu sou Marcelo Veiga, sou, graças a meu bom pai, bom criador, executivo diamante da Lift Global, me qualifiquei em março agora desse ano. Sou especialista há mais de 11 anos em biomagnetismo, então o que a gente vai falar aqui não é achismo, não é da minha cabeça, não é intuição, não, é pesquisa mesmo, e é o ramo que eu trabalho há muitos anos. Sou pesquisador em PENFIELF e infravermelho longo. Eu vou explicar o que é PENFIELF. PENFIELF é a sigla popular que se deram aqui para a energia quântica, que é foto, no inglês, né? Fotoeletromagnético pulsátil por extrema baixa frequência. E também sou especialista em tratamento de água, em poluição, e nos problemas que a água nos causa. E eu trabalho nesse ramo de água há 14 anos e eu tenho uma empresa, né? Sou diretor executivo da Doutora H2O. Para quem não me conhece, tá? Eu estou dando só uma palhinha de quem vai falar com vocês. Então, de início, a gente vai pedir a gentileza de, se puder colocar os telefones, como eu vou fazer com o meu aqui agora, colocar no silencioso ou no vibracal, para aqueles, né, que estão, que estão no notebook. Para quem está no celular, não pode colocar no silencioso, senão não vai ouvir a gente. Tá? Mas, se eu não me engano, o Zoom ele corta as ligações do WhatsApp. Tá? Então, as ligações ficam acumuladas. Vou pedir também para vocês anotarem, como eu falei agora, anotem tudo que vocês acham importante, que o Marcelo Veiga vai falar aqui. É importantíssimo a gente anotar para depois tirar dúvida, confirmar, e para o seu cliente você ter essa habilidade de falar. Tudo que eu vou falar aqui, eu aprendi lendo, pesquisando, escrevendo, estudando, e vocês vão começar aqui. A opinião que eu dou, o meu conselho que eu dou, se vocês estudarem pelo menos 1 hora por dia, em 1 ano e meio, 2 anos, vocês vão ser especialistas em qualquer assunto. Então, a gente pede para você anotar. Peço para não entrar com áudio ligado, né, com o microfone ligado. Perguntas, já deixei no chat aí uma sugestão. Por favor, façam as perguntas via chat, no final ou agora. Se tiver pergunta, vai lá, lembra e joga lá no chat. Quando acabar o treinamento, a gente vai responder todas elas. Eu vou começar o treinamento fazendo uma pergunta. Aliás, vou fazer 3 perguntas para vocês. 3 perguntas. A primeira, eu já fiz semana passada, vou perguntar novamente. Qual foi a sua última atitude de saúde? Não precisa responder, só pensem. Qual foi a sua última atitude de saúde? Eu costumo dizer que as mulheres têm muito mais zelo, têm muito mais cuidado com a saúde do que nós, homens. Nós somos bem prolixos, bem desleixados, nós somos bem acomodados. Muitos de nós nos achamos super-homens, a gente não precisa de médico, só, gente, que a gente paga o preço. A gente paga o preço de não nos cuidar, e daqui a pouco a gente vai ver, a gente começa a perder a saúde, e eu já falei aqui que quando perde a saúde, para comprar, para recuperar, é muito mais difícil, muito mais caro. A segunda pergunta que eu faço a vocês é como você quer envelhecer? Como esse quadro da esquerda em vermelho, com remédios, dessa forma que a gente, infelizmente, hoje, por incrível que pareça, a gente vê os hospitais vazios, né, por medo do vírus, mas
infelizmente, é isso que a gente vê na nossa sociedade hoje. Muita gente penando para cuidar da saúde. Ou você prefere envelhecer com saúde, como o quadro aí, passeando, curtindo os filhos, os netos, namorando. Como vocês querem envelhecer? Não precisa responder. Pensem, analisem como vocês vão chegar na terceira idade. Eu já estou com 53 anos, faço 54 anos esse ano. Eu tenho certeza que muitos de vocês querem viver bem. E a terceira pergunta que é importantíssima também. Por que será que nossos avós eram mais saudáveis e raramente ficavam doentes? Vocês lembram dos avós? Eu só tive oportunidade de ter contato com uma avó materna minha, né? Eu não conheci nem meu avô materno, nem meus avós paternos, que meu pai era de Pernambuco. Mas eu lembro que lá no interior, os meus tios, minha tia-avó, eram ótimas de saúde, porque eles estavam na terra, eles cuidavam da terra, pisavam descalço, andavam descalço dentro de casa, e com muito menos recurso que tinha antigamente, eles viviam muito mais e melhor. Sim, hoje se vive mais, a expectativa de vida aumentou do ser humano. Porém, a qualidade de vida, que é o mais importante, diminuiu. Nós vamos falar também um pouquinho sobre isso. Uma das coisas que todos nós, nos afastamos cada vez mais do meio ambiente. Se você tem ou tiver a oportunidade de estar próximo da terra, pisando no chão, pisando no solo, eu tenho certeza que sua saúde está muito melhor daqueles que vivem na cidade grande. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós fomos criados para plantar, para colher, para caminhar na terra, para correr, para nadar, para pescar. O nosso Criador não fez a gente com, sei lá, eu não uso Havaiana, mas com Havaiana no pé, né? Com sandália de dedo, com tênis, andando de carro para cima e para baixo. Ou seja, eu estou aqui nesse quarto aqui, fechado, com concreto e ferro, uma coisa que se chama gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday, que para quê? Para os raios, né, não entrar aqui, chamamos gaiola de Faraday. E só que os raios também, os raios magnéticos, a energia magnética, vou falar um pouquinho sobre isso, também não está nos alcançando mais. E eu ainda moro em casa, tá? Eu tenho aqui um quintal arborizado aqui com algumas dezenas de árvores frutíferas, eu não tenho essa sorte ainda, mas eu nunca gostei de apartamento, já morei, não gosto, mas quem mora em apartamento está muito mais afastado do ambiente natural onde nós fomos criados. E hoje nem as crianças podem ficar nem descalças dentro de casa. Ou seja, a gente não pisa mais no chão. A gente vai falar também um pouquinho sobre isso. O segundo problema é que nós não caminhamos e não praticamos exercício físico mais. Quem faz, parabéns. Hoje a gente está até numa fase de fitness, uma fase de saúde, né? Uma fase das pessoas começarem a se conscientizar para tratar da saúde. Perfeito? Então, aqueles que podem caminhar e praticar exercício físico, parabéns. E um outro capítulo é que a gente não nos alimenta corretamente. Isso aí eu vou parar uns 2, 3 minutinhos nessa lâmina, vou falar um pouquinho de cada coisa que está aí, que isso aí é muito sério, gente. Nós estamos num mundo onde a indústria alimentícia, elas processam os alimentos, vou dar só um exemplo, você vê os doces aí, um dos alimentos que mais mata, que mais faz mal para a nossa saúde e é considerado pela medicina o maior veneno da nossa alimentação, não é um dos maiores, não, é o maior veneno, é o famoso açúcar branco. Se eu fosse você, eu abolia isso da vida de vocês. Mas como é que eu vou fazer isso, Marcelo? É difícil. Por que é difícil? Porque nós, desde criancinha, a gente come doce, bala, chocolate. Eu até brinco que todo ano de Páscoa, tirando esse ano, que minhas crianças até hoje estão pedindo ovo de Páscoa que ninguém ganhou, mas todo ano a produção de chocolate aumenta. Por quê? Porque, na verdade, o chocolate, por exemplo, a maioria dos chocolates só tem 5% de cacau. O resto é gordura hidrogenada e açúcar. E é o açúcar que causa a dependência. O açúcar, vou falar um pouquinho sobre isso, o açúcar, se a gente começar a analisar, desde pequenininha a gente é viciado no açúcar. E muitos, quando almoça, tem que ir correndo para um doce.
tem que ir correndo comer a sobremesa depois do almoço, porque a nossa célula, depois de comer sal, né, ela fica louca, é como se fosse uma droga. Gente, pasmem, açúcar branco é uma droga e uma droga legalizada. O açúcar ele leva formol para ser refinado. Gente, estou falando isso que eu trabalhei 10 anos na maior empresa de fabricante de açúcar do Brasil, tá? Não vou falar mal da empresa, mas eu vou falar a verdade do como era feito o açúcar, como é feito o açúcar branco. Ele leva formol, enxofre, que parece que o nome é coisa do capeta, soda cáustica, por isso que é clarinho, branquinho, né? E cal em pó. Cal, diferentemente que as pessoas acham que leva osso moído, não é osso moído. O osso era só para segurar a temperatura do forno que jogavam lá a canela do boi. Tá? Mas cal em pó. E olha a informação que eu vou passar para vocês. Esses 4 produtos químicos são os mesmos que refinam-se a cocaína. A informação é essa. O açúcar branco é uma droga e uma droga legalizada e você ainda paga 48% ou mais, dependendo do estado que você tiver de imposto. Então, isso é muito sério. Só que o açúcar não está só no potinho para você misturar com café. O açúcar branco ele está na massa, ele está no biscoito, ele está no macarrão, ele está no arroz, né, como carboidrato, mas o açúcar branco está em quase todos os alimentos processados, naquele bolinho delicioso que você faz, que você come. Então, isso é muito sério. Eu recomendo... Marcelo, como é que eu faço? Eu recomendo comer o açúcar mascavo ou demerara, que é aquele cristal escuro. Gente, eu tenho 2 filhas aqui na minha casa, são 4 pessoas. A filha mais nova tem 11 anos, a mais velha tem 14. E, olha, nós usamos aqui em torno de 1 quilo de açúcar mascavo ou demerara por mês. 1 quilo. Aqui a gente só usa um pouquinho de açúcar, um pouquinho só para adoçar o café. Então, isso é muito importante vocês mudarem esse hábito. Vou falar também do leite. O leite ele contém uma lactose. O leite que a gente toma hoje, diferente desse saquinho que vocês estão vendo aí, ele não é mais leite de vaca. Ele não é leite como tinha antigamente, que quem é da minha idade lembra, quando a gente esquentava o leite, né? Fervia, ficava aquela nata amarela de gordura, aquela coisa deliciosa, né? Aquela nata. Hoje, gente, o leite leva 2 anos dentro de uma caixinha de Tetra Pak e só a química, a ureia, tudo que é levado ali dentro, tá? Já mudou a composição do leite. E tem mais. O bicho homem é o único animal que mama depois de velho e leite de outro animal. E nós é que somos racionais, tá? Os outros animais que são irracionais. Nem a vaca, nem o boi, nem o garrote, ninguém mais desmamou, acabou. Só o bicho homem que continua tomando leite. Por que isso? Porque a indústria coloca isso na nossa goela abaixo. Que a gente precisa do cálcio. Mentira. O cálcio do leite da vaca, o que tem, não faz bem para o nosso organismo, o que faz bem para o organismo do garrote, do bezerro, do filhote, não do ser humano. Tá? Então, isso é uma outra mentira. Aí, Marcelo, eu falei semana passada, posso ter assustado alguns, vou falar novamente. O leite, né, por causa da lactose, é uma das maiores causas de câncer de mama, porque causa inflamação nas glândulas sudoríparas e muitas mulheres, principalmente, depilam as axilas e, quando depila, os poros ficam tapados e a sujeira, né, a toxina, não tem por onde sair, já que os pelos, né, os pelos foram eliminados e fica causando nódulos, inflamação, inclusive o câncer de mama. É uma informação importantíssima que muita gente... Você não vai ver isso na mídia, gente, tá? Porque são eles que bancam a mídia. Não preciso falar do frango. Hoje, minha mãe criou frango no quintal, galinha, tinha criação, e levava mais de 6 meses para a gente matar um bichinho. Hoje, com 28 dias, o frango já está assim, pronto, inchado, cheio de hormônio, cheio de toxina, no abate. Eu até brinco, quando você pega um filé de frango, joga na chapa, ele vai minguando, parece um bife de fígado, não é isso? Então, porque a quantidade de hormônio, hoje tem muitas meninas de 8, 9 anos ficando mocinha, já formadas, porque tanto hormônio no frango, por exemplo, que é uma carne, entre aspas, saudável, ou deveria ser uma carne saudável. Não preciso falar do hambúrguer, dos fast foods, né? Essa carne de hambúrguer aí que vocês estão vendo, se você jogar no chão, nem mosca posa, ela não apodrece, assim como essas batatas dessas grandes lanchonetes de fast food. Ela tem uma coisa chamada o glutamato
né, que ele faz você comer mais. A batata frita é uma delícia, dá vontade de comer mais, comer mais, comer mais, porque aguça o seu apetite e se você também jogar no chão, ela não apodrece, tá? Eu recomendo para quem gosta de batata frita usar uma gordura de porco, que nós fomos criados com gordura de porco, lembra? E fritar uma batata asterix, uma batata comum, que vai ver a diferença de sabor, tá? Porque essa batata também é muito mais. Eu tive uma colega minha, 1 ano e meio atrás, com uma filha chamada Sofia, que é o mesmo nome da minha filha caçula, que ela é uma morena bonita, aos 42 anos ela morreu de câncer e a refeição dela era só fast food, era só, não vou falar o nome, não vou falar que é McDonald's, tá? Era só fast food. Então, isso é muito importante. E água é um capítulo à parte também, não vou falar muito aqui, nós vamos ter treinamentos específicos sobre água, tratamento de água, mas a água é um dos maiores responsáveis pela contaminação nos hospitais. Pelo menos o Ministério da Saúde diz que no Brasil, 65% das internações hospitalares vêm por causa de água, e água contaminada. E outra coisa que eu vou te falar, a gente foge para lá com garrafão, água de garrafinha. Água de garrafinha, gente, ela muda o pH da água, ela baixa o pH, que deveria ser pelo menos de 6,5, 7, pelo menos 7, ela baixa para até 3,5, 3,5 o pH. O que é pH, Marcelo Veiga? É o potencial de hidrogênio da água. Tá? Então, a água hoje é um mal necessário, vamos dizer assim. Então, a água hoje, mesmo a água mineral, e a água mineral, por causa da quantidade de sódio, de conservante, vai causar, com certeza, tá? Um problema renal em você, ou, segundo pesquisas em 2 universidades brasileiras, Universidade de Belém do Pará e na USP, poderá causar um câncer de 10 a 15 anos. Por quê? Porque é muita metal, muito minério que vai para dentro, muito conservante, e quando isso não entra na célula, a gente vai falar mais na frente o que faz com a célula. Então, é muito sério. Fora um outro problema, se vocês quiserem pesquisar, anote essa palavra, o xenoestrógeno. Xenoestrógeno é uma toxina que é liberado no PVC, que é o policloreto de vinila, né, que é a embalagem de PET da água, que não preciso dizer que é o maior poluidor dos nossos mares, das nossas praias, da nossa natureza, é o maior, tanto os PETs de refrigerante, tanto as garrafas de água mineral descartáveis. A água deveria ser armazenada em embalagem de vidro, mas por causa do custo inventaram esse PET e também contamina a água. Inclusive, não é eu que falo, muitos profissionais sérios dizem que, inclusive, está causando feminilidade nos meninos. Tá? Esse xenoestrógeno, eles fazem alguns males na nossa saúde, inclusive isso. Tá? Vou pular aqui, falei que ia ser meio traumatizante aquela lâmina. E, para encerrar essa parte do tripé da saúde, nós não dormimos bem. Não dormimos bem, eu estou olhando aqui para a minha hora, tem que acelerar. Não dormimos bem por quê? Porque hoje, acho que vocês estão vendo aqui atrás de mim, tem uma TV, quase todos nós temos uma TV no quarto. Existe uma emissão de radiação magnética ali de aproximadamente 1.550 Hz. Se você passar aqui na frente, o cabelinho chega a arrepiar, né, isso quando liga e desliga. Então, é uma emissão magnética forte. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso. E fica um LEDzinho, às vezes, aceso. E mesmo o LED da TV, mesmo o LED de quem tem hoje já dificilmente as pessoas usam, mas antigamente usavam o reloginho digital que ficava piscando. Ou seja, essas luzes fazem, e associado a isso aqui, ó, celular, tá? Faz a gente, na hora de deitar, perder o sono. Pesquisas científicas dizem que quando você desliga um notebook, um computador ou um celular, o seu cérebro fica até 2 horas em alerta. Você não consegue relaxar. E a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre todos os males que o celular também faz. Então, gente, o tripé da saúde é esse. Tá? São os grandes problemas. A gente não está caminhando, não está praticando exercícios físicos, não está se alimentando bem e não estamos dormindo bem. Então, isso causou um alerta da Organização Mundial de Saúde, onde diz que o estresse afeta 71% da população mundial, a fadiga, 73%. Fadiga é você dormir, e ainda acorda cansado, quer dormir mais. Você não consegue relaxar. A gente vai explicar também por que a fadiga. Tensão muscular, 55%. Insônia, esse número já aumentou, tá? Essa lâmina está um pouco ultrapassada, mas já aumentou.
Coluna, 85% das pessoas têm problema de coluna, nesse caso é por causa de colchões inadequados, né? Postura que senta e profissão que trabalha, arrebenta a coluna de muito adulto. Inclusive, hoje, gente, eu chego a falar também sobre isso, também sou especialista em tratamento de coluna. Hoje, eu vou ficar de lado para vocês, dá licença aqui, ó. As crianças hoje, deixa eu ver se dá para ver. As crianças hoje, eu não sei se vocês estão me vendo aqui pequenininho, tá? Elas estão toda curvadinha assim, ó, no celular, ó. Ou então assim. E fica ali horas no celular. Então, você imagina a coluna, como é que fica das crianças. Então, tem muita criança já está com problema de coluna. E má circulação, problema circulatório, e mais de 70% da população mundial tem problema circulatório. E a mídia já vem falando sobre isso há algum tempo. Agora, existem 3 energias vitais no universo. 3 energias vitais, e eu digo energias gratuitas, que é a energia magnética, que está em escassez. Por que está em escassez, Marcelo? Hoje, como eu falei, estão tirando os minérios, ferros, né, do solo e colocando nos prédios, né, para fazer as ferragens. Então, estão tirando a energia magnética terrestre, colocando nos prédios. A energia gravitacional, segundo algumas teorias lá atrás, que hoje já é contestado, eu posso depois debater com você sobre isso, que chama-se pressão atmosférica. Essa pressão deixa a gente agarrado no chão, não tem como a gente sair flutuando, é outra energia, tá? Que alguns chamam de gravitacional, e a energia solar, a luz do Sol. A luz do Sol, gente, é de graça, e todos nós precisamos de vitamina D. E está aí, ó, no sol, pode ser sol da manhã, até 10 horas da manhã, pode ser no sol da tarde, não tem problema, desde que a gente pegue sol. Gente, se você tem gato, cachorro em casa, eu tenho certeza que vocês não precisam pedir ou mandar eles tomar sol, não é isso? Se vocês têm galinha no quintal, qualquer ser vivo, até uma planta, precisa de sol. Então, geralmente, de manhã, os bichinhos estão lá, procuram, às vezes, um pedaço de terra e estão lá deitados no sol. Por que isso? Porque todo ser vivo precisa da energia solar, no caso do infravermelho longo, para absorver a vitamina D. E é essa vitamina D absorvida com os raios de infravermelho longo, tá? Que também estão em escassez, até alguns dizem por causa da camada de ozônio e tal, mas não é bem isso, ok? Porque a gente não está, hoje nós estamos em quarentena. Se você tem uma mãe, uma avó em casa, nessa quarentena, por favor, peça para ela pegar sol todo dia, para aumentar a imunidade dela. Por favor. Então, a falta do sol é importantíssima, tá? Para o que está acontecendo aí. Tá? Então, pegue sol. Então, cientistas do mundo inteiro vêm alertando sobre a mais importante descoberta da humanidade. O planeta Terra vem perdendo a capacidade magnética, e magnetismo, como eu falei, é uma energia vital, e a falta de banho de sol para absorver a vitamina D. Isso representa, gente, um grande perigo para todos nós. Então, essa quarentena aí, sem sol, e detalhe, aqui no sul e no sudeste, vai começar o inverno agora, já em junho, né? Mas em maio já começa a esfriar. Então, você imagina, você está com a imunidade baixa, sem pegar sol, aí libera todos os idosos para ir para a rua. Ou seja, é muito mais fácil pegar um vírus quando está com a imunidade baixa. Isso é muito sério. Os cientistas e médicos afirmam que para ter saúde é preciso ter equilíbrio dessas energias vitais. É o equilíbrio de magnetismo e infravermelho longo. Além, né, que a gente já falou aqui do tripé da boa alimentação, que é uma da saúde, que é uma boa alimentação, que é uma boa noite de sono e praticar exercício físico. O descumprimento desse ciclo resulta na síndrome da escassez magnética. Não vamos falar da escassez, vamos falar dos problemas da radioatividade magnética, radiação magnética. Causa dores, inflamações, enxaquecas, rigidez nos ombros, problema de coluna, tensão, má circulação, mau humor, insônia, dores de cabeça e estresse. Além disso, precocemente surge diabetes, artrite, artrose, infecções, depressão, infartos, derrames e câncer. Câncer, além de outras disfunções. Agora, nós vamos falar uma coisa importantíssima. Eu falei da alimentação,
e como você aumenta a sua imunidade. Agora eu vou alertar vocês do inimigo oculto, que é isso aqui que está na mão da gente. Tá? Não só na mão, como no bolso, como no peito, como embaixo do travesseiro, são os celulares. Os celulares, assim como essa lâmpada está em cima de mim aqui, a lâmpada eletrônica, os computadores, forno micro-ondas, que, aliás, o celular tem a mesma onda do forno micro-ondas, tá? Mesma radiação. Tablet, para quem ainda usa tablet, ou seja, isso é muito sério. A radiação magnética, vou mostrar o que está fazendo com você. Gente, a gente vivia lá atrás, eu peguei essa fase, tá, gente? Eu não sou velho, não. Eu tenho 53 anos, como eu falei, mas eu lembro que muitas casas tinham lamparina, lembra? Com aquela luzinha de óleo, de azeite, de querosene. Então, depois vieram a modernidade com a lâmpada eletrônica, a lâmpada incandescente, aquela lâmpada amarela, quente, e por causa de, entre aspas, economia, lançaram essas lâmpadas de LED ou lâmpadas eletrônicas. Só que ela tem umas luzes, uma luz azul, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas. O notebook, gente, eu sou da época da máquina de escrever manual, né? Daquela época de a gente tinha que dar 180 toques por minuto. Engraçado, né? Pensem, naquela época ninguém tinha ler, ninguém tinha tendinite, ninguém tinha bursite. Por quê, hein? Será que é a lesão, né, por esforço repetitivo de digitar a tecla do computador está causando ler? Agora, que esforço, gente? Lá atrás a gente tinha que apertar aquelas teclas lá para bater. Aquilo é esforço repetitivo. Não é a tela, não é o esforço repetitivo que causa problema de tendinite, né? É a radiação da tela do computador, da tela da televisão, da tela do notebook, que está o quê? Afetando nossas células, que nós somos elétricos, nossa célula é elétrica, vamos falar um pouquinho sobre isso. Nossa célula pulsa, segundo o Albert Einstein, a teoria Bose-Einstein, né? Ela pulsa 52 Hz a 690 miligauss, ou seja, são 52 pulsações por segundo. Então, cada célula nossa, cada uma das 330 trilhões de células que nós temos, é uma central elétrica. Olha que legal. Então, você imagina que essa radiação, essa emissão desses raios, o tempo todo em cima da gente, é por isso que você está com tendinite. Então, vamos falar de frequência eletromagnética. Todos esses equipamentos emitem uma radiação magnética e são prejudiciais através da luz azul, que eu falei, visível dos LEDs, né, as lâmpadas de LED e dos smartphones. Isso aí é uma radiação de baixa frequência. E radiação de baixa frequência também faz mal. Tá? Também faz mal. Eu vou falar uma coisa. Antes, pouca gente usava óculos. Já reparou isso? Hoje as crianças já estão começando a usar óculos. Por que será isso, gente? Lâmpada eletrônica o tempo todo. Se vocês pegarem, eu tenho certeza que 99% das pessoas nessa sala que está aqui, deixa eu ver quantas pessoas tem. Tem 39 pessoas. 99 das pessoas que estão nessa sala nunca pegaram o rótulo da lâmpada eletrônica e olharam lá atrás a instrução ou uma frase em negrito. Todas elas têm, tá, gente? Escrito assim, ó, atenção, observação, este produto pode, tá em negrito, tá? Este produto pode causar interferência em equipamentos eletroeletrônicos. Ó, e nós somos o quê? Equipamento elétrico. Tá? Nós somos energia. Então, essas lâmpadas estão causando problemas na nossa visão. Muita gente usando óculos. Eu até já dei meu depoimento aqui, um dia desse aí, junto com a Neia, que eu já não estou usando mais óculos de leitura. Meu óculos está ali na frente. Eu parei de usar graças ao Litolivre nosso, por exemplo. Não estou usando mais óculos. E graças também que eu estou protegido aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, os raios X, raio gamas e o raio ultravioleta. Esses outros radiação é radiação de alta frequência. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Radiação EMF no inglês, né, que é frequência eletromagnética, e EMR, que é radiação eletromagnética. Antes dos rádios, os telefones, os micro-ondas, eles tinham umas ondas, né, diferentes, umas ondas, né, a gente chama de radiação não ionizante. Só que, ultimamente, essa radiação, através do 5G, está começando a diminuir, ficar mais forte. Ou seja, essa radiação é uma radiação ionizante. E, através desses raios que eu falei, ele tem uma potência, uma frequência muito alta. Muito alta. Então, isso
está e vai causar, já está causando e vai causar muito mais problemas na nossa saúde, na saúde dos animais, na saúde das plantas, na saúde dos nossos filhos, infelizmente. E hoje a população está ficando cada vez mais fraca. Eu até brinco, hoje os senhores, os idosos, têm muito mais energia do que nossos filhos, nossos netos, para quem tem neto, hoje estão querendo ficar prostrados o tempo todo com preguiça. Por que será isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora, cientistas alertam, de 93 a 2017, aumentou em 60% os casos de câncer no mundo. No mundo. Eu também sou de uma época, vocês lembram antigamente, que era tinha que bater na boca e falar aquela doença ruim, não podia nem falar em câncer. Hoje, câncer parece normal, parece banal. Olha, não é. Porque se você ler as escrituras sagradas, lá em Gênesis está dizendo que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus, o nosso Criador, não criou a sua principal criatura, que é o ser humano, com problema, com problema genético, como muitos falam. Não é. É genético, meu pai. Não. Eu costumo dizer que o câncer, por exemplo, é genético, é hereditário. Não tem isso. Existem hábitos hereditários. A mesma água que seu pai, seu avô geralmente toma, você toma. A mesma comida que eles comiam, vocês comem. Então, ou seja, isso é hereditário, os hábitos. E não tem essa de Deus criar você, nossos filhos, com defeito de fabricação. Não tem. Deus fez a gente uma máquina perfeita. Nós é que estamos colocando nossa saúde no ralo. Isso é muito sério. Agora, o wireless, né, que é a onda, né, sem fio, da internet, segundo a publicação de 4 cientistas, não foi um, isso aqui não é teoria de um, isso foi pesquisado e publicado nessa revista aí embaixo, dizendo um jornal acadêmico Elsevier, lá da Alemanha. Então, foram 2 cientistas alemãos, um russo e um americano, comprovaram que essas ondas causam efeitos negativos pela radiação em nós humanos. Essas frequências magnéticas no nosso cérebro, gente, é elétrico. Tem milhões de neurotransmissores que produzem, né, se conectam, produzem ondas eletromagnéticas. Ondas, né? Isso é natural. Agora, de acordo com pesquisadores, 12 minutos de uso do celular por dia pode triplicar os riscos de desenvolver um tumor no cérebro. Todo mundo sabe que nosso cérebro é, em média, 85% água. Você imagina você colocar micro-ondas no seu ouvido, 10, 20, 30 minutos, 1 hora falando no telefone, vai cozinhar o seu cérebro, sim. Esquenta. Hoje os celulares estão um pouco mais modernos, tá? Mas ainda causa problema por causa dessa outra frequência que a gente vai falar aqui. E 9 em cada 10 celulares excedem o limite de radiação, de acordo com os últimos dados, e a maioria dos fabricantes admite 3 vezes mais radiação do que eles informam. Isso é muito sério. Eu tenho esse vídeo aqui, mas eu não vou mostrar o vídeo por causa de horário. Esse vídeo mostra células de um jovem saudável, de 24, 25 anos, um cientista alemão, ele fez uma pesquisa, ele ficou, né, mais de 1 dia, 2 dias sem usar celular, e ele tirou uma gotinha do sangue dele e colocou no microscópio e apareceu as células normais, como vocês estão vendo aí, células sadias normais. E olha, gente, e depois ele fez um teste com 3 minutos usando um celular. Apenas 3 minutos, as células desse mesmo jovem já estavam assim. Aí eu pergunto a vocês, o que vocês acham que esse bichinho aqui, imprescindível para todos nós, na China, lá, no caso do vírus lá, todos os chineses só existem se tiver um celular. Ou seja, toda a sua vida, né, está no celular. E eles precisam estar conectados, eles pagam tudo hoje via celular. Vocês sabem que o dinheiro na China praticamente não existe mais, é QR Code, chip, um monte de coisa, tá, gente? Aproximação, um monte de coisa. É muito sério isso. Isso é muito sério. Semana passada, gente, posso falar aqui, eu vi uma matéria que 21 milhões de celulares foram cancelados na China. E a China diz que só 4 mil e poucas pessoas morreram desse vírus aí. É meio estranho, né? Como é que todo mundo precisa de celular e 21 milhões de celulares, segundo os operadores, foram cancelados? Mas vamos lá.
Agora, os efeitos negativos que a radiação causa nos humanos. Distúrbio no seu metabolismo. Vocês viram a célula aí totalmente deformada em 3 minutos de uso. Sintomas de desconforto. Muita gente sente dores, irritação, mau humor. Isso é devido à radiação eletromagnética, tá? Câncer, todo mundo sabe disso, já é comprovado. Redução do oxigênio no sangue, gente. Distúrbios do sono. A insônia é causada por uso excessivo de celular também. Infertilidade, isso é comprovado. Infertilidade e deterioração dos neurotransmissores. Intoxicação e diminuição da sua imunidade. Você quer ficar imune? Diminua o excesso de contato com o celular seu e dos seus filhos. Diminua a exposição ao celular. Anomalias congenitais, distúrbio neurocomportamental e, confirmadamente, depressão é causado por isso aqui. Gente, tem alguns estudos que já diz que a pessoa fica em depressão, irritada, porque não consegue acessar o celular. Ai da gente se cair a internet. Imagina, gente. Eu já vi gente ficar louca porque a internet caiu. Eu até brinquei o ano passado, quando como é que é o nome? Esse WhatsApp ficou aí 1 ou 2 dias sem funcionar. Gente, o pessoal ficou problemático, isso é muito sério. Causa necroses também, é lógico que vai causar necrose nas suas células, condições pré-cancerosas e problemas cardiovasculares. Isso é muito sério. Agora, vamos falar de coisa ainda pior do que só o celular, que é a radiação, é a frequência de onda chamada 5G. Vou mostrar aqui um gráfico. A gente começou com 2G, lá em 1991, onde a gente só usava o 2G no telefone para digitar texto, não é isso? Em 1998 surgiu o 3G. Então você já conseguia digitar texto e acessar a internet através do seu telefone, do seu smartphone. Em 2008 surgiu o 4G, está aí até hoje, tá? Alguns mais acelerados. Você já consegue digitar texto, acessar a internet e gravar e fazer ligações por vídeo. Então, já deu uma acelerada. Hoje é muito mais rápido a internet. Agora está vindo aí a chamada internet das coisas, que é o 5G. Em alguns lugares do Brasil já está sendo testadas. Aqui no Rio de Janeiro já tem antenas, não estão ligadas ainda, mas já estão instaladas. Tá? Inclusive, eu estava acompanhando os noticiários. Eles estão com muita pressa de aprovar. Inclusive, estão fazendo assim, consulta pública, muitas na surdina, quase ninguém sabe. E o 5G, você vai poder digitar texto, acessar a internet, fazer ligações de vídeos, não só comum, mas com Ultra HD e 3D também. E você vai controlar tudo até dentro da sua casa, chamado o Smart Home. Tá? As casas inteligentes precisam do 5G, porque a velocidade é muito mais rápida. Você vai baixar um filme inteiro ou uma série inteira em alguns segundos, porque a velocidade é muito rápida. Muito rápida. Agora, vamos lá. A frequência do 2G era até 1,9 GHz. Do 3G, já aumentou a frequência para 2,1 GHz. Do 4G, essa frequência já chegou a 2,5 GHz. Gente, pasmem. O 5G, que é chamado internet das coisas, essa frequência vai para 95 GHz. Um aumento absurdo da frequência das ondas. Para quê? Para isso poder acessar todos os componentes. Agora, o grande perigo a caminho, a implantação da frequência 5G, né, que a gente chama de internet das coisas, te fará interagir como você já interage com o celular através da inteligência artificial, não é isso? O seu carro já tem inteligência artificial. Então, fará você interagir não só com o seu smartphone, mas com máquinas e automóveis, máquina de lavar, sua TV, sua geladeira, seu micro-ondas, tudo vai ser ligado diretamente com... Ou seja, a inteligência artificial vai comandar tudo isso e não só você com as máquinas, mas vai causar a interação das máquinas com as próprias máquinas. Então, isso aí é tipo filme realmente Exterminador do Futuro. Depois vocês pesquisem. Tá? Isso aí já é um outro assunto que eu não vou falar hoje. Eu estou falando só da radiação. Para que essa frequência 5G vai precisar de muito mais antenas. Estima-se que uma antena para cada 12 residências.
tem condomínio na Europa que tem uma antena 5G em cada residência. E a população ficou doente em novembro do ano passado, dezembro, quando foi instalado, por exemplo, em Manchester, essa tecnologia 5G na Inglaterra no ano passado. Então, muita gente ficou lotada nos hospitais, diferente de hoje, que não está lotado, tá? Vocês podem pesquisar, é muito engraçado isso. Ou seja, onde haverá uma diminuição considerável com tudo isso, o quê? Da nossa imunidade, porque vai arrebentar com a nossa célula, que é a elétrica, porque emitirá frequência muito mais intensa, penetrando por tudo e vai, infelizmente, te afetar diretamente. Vocês acham que não, gente? Tinha um vídeo aqui, mas infelizmente não consegui mostrar, sumiu aqui da minha tela aqui, o YouTube deve ter caído aqui. Mas vamos lá. Já falei sobre DNA humano e DNA das árvores. Você sabe que todos nós, seres vivos, nós temos átomos. Todos nós somos criação do mesmo ser, né? Para a nossa fé. Não é isso? Então, se pegar a molécula atômica de um DNA humano, DNA das árvores, quando você, lá no meio, vou dar um exemplo aqui, nessa cama que está aqui, né? Eu estou em frente à minha cama aqui, é como se fosse um grão de areia na minha cama, lá no centro da minha cama, um grãozinho de areia, lá no centro, tem lá uma molécula, né, de ferro que faz simplesmente o nosso sangue ficar vermelho. Né? A hemoglobina é vermelha por causa do ferro, chamado ferro sérico, aquela moléculazinha de ferro sérico no nosso sangue. O DNA da árvore é igual o DNA humano, igual, exatamente igual. O DNA, que eu digo, a célula, né? Dentro do átomo. Então, qual a diferença? Ali tem o magnésio. Então, ou seja, o magnésio vai fazer o quê? A cor verde da clorofila. Olha que interessante. Se você. Para quê? Para as árvores ficar verde. Então, por que o Marcelo está explicando isso? É porque todos nós temos conexão com a natureza. Todos nós somos seres vivos. Então, vamos lá. Vou mostrar a vocês o que é a antena 5G. Quem não viu semana passada tem a oportunidade de rever o que a antena está fazendo com as árvores. Está aí, ó. Está começando a queimar, secar as árvores próximas. Isso é muito sério. Olha aí, ó, onde tem antena, as árvores estão perdendo vida. E eu falei que semana passada, eu vi esse vídeo, inclusive hoje, eu ia colocar para você, me perdoe, não consegui colocar, posso tentar colocar no final, mostrando uma árvore, um lado totalmente seca e outro lado ainda verde, porque estava próximo de uma antena, que estão sendo colocados também em poste de luz, tá? Arrebentando com a árvore, com a vida da árvore. Aí, ó. Então, gente, isso aí é o que está fazendo com as plantas e as árvores. Imagina o que vai fazer com nós humanos. O grande problema, como eu falei, é o inconsciente coletivo. As pessoas gastam, acham que é mais fácil gastar dinheiro, gastam a saúde para ganhar dinheiro, mas depois ela vai gastar todo o dinheiro que ganhou tentando recuperar a saúde. Eu já falei, saúde não compra de volta. Quando você perde, você não consegue voltar ao mesmo grau. Quando uma pessoa tem um infarto, um derrame, eu costumo falar para os homens, ele nunca mais vai ser homem como ele era antes de ter um infarto, derrame, infelizmente. Então, e detalhe, é 100 vezes mais fácil e mais barato se prevenir do que esperar cair doente. Por isso, estamos aqui para falar do seu maior patrimônio, a sua saúde. Cuidar da sua vida para você poder realizar seus sonhos. Mas, Marcelo, como é que a gente se protege disso? Vamos lá, eu vou finalizar mostrando como você pode se proteger de toda essa radiação e também da falta de nutrição celular. Porque se você não estiver se nutrindo bem, como eu mostrei lá no início dessa apresentação, desse treinamento, você vai ter a sua célula debilitada. Você não vai ter nutrientes para combater o vírus. Você não vai ter nutrientes para ter anticorpos. Se você não estiver dormindo bem, você não está liberando a famosa melatonina. Melatonina só é emitida no sono REM. A melatonina emite uma glândula, uma célula chamada natural killer. Uma não. Por noite ela libera mais de 13 milhões de células chamada natural killer. E essas células são responsáveis para matar as células doentes do seu corpo. Ou seja, o simples fato de dormir bem. E se você está com isso aqui, dentro de casa, no seu quarto, ligado, embaixo do seu travesseiro, eu tenho certeza, não tenho dúvida, tenho certeza que você está dormindo mal. Agora, diante desse quadro, os pesquisadores japoneses desenvolveram uma pastilha, né, que tem na nossa pulseira, tá, gente?
de energia idêntica aos raios de infravermelho longo, tá? É o raio do sol da manhã, que é um catalisador de luz que, em contato com o corpo humano, emite ondas eletromagnéticas de 4 a 14 microns. Microns, gente, é a luz, é o lúmen, tá? Do infravermelho do sol da manhã, tá? Emitido pelo sol da manhã. Sua ação é facilmente testada e comprovada com resultados imediatos através da quebra da ponte de hidrogênio das mulheres. Marcelo Veiga, o que é isso? Quebra da ponte de hidrogênio. Vou tentar falar rapidamente como é que é a nossa composição da água, né? Que é H2O na nossa célula. Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, certo? E existe, vou tentar mostrar aqui para você, existe, vocês estão vendo aí pequenininho, não sei se vocês estão enxergando, mas vamos lá. Existe uma ponte de uma molécula de hidrogênio para outra, chama-se ponte de hidrogênio. E essa ponte tem um ângulo de aproximadamente 9 graus. E quando a sua célula está com muita carga positiva, que são os íons positivos, que é o que afeta a nossa célula, perfeito? Ela começa a fazer deformação. E, a grosso modo, gente, quando a sua célula está carregada de radioatividade, cansada, você estressado, causando todos os males, é como se você tivesse cansado e começasse a escorar em alguém, só para vocês entenderem. Então, a célula vai se agrupando na outra, perfeito? Então, essas pontes de hidrogênio começam a ser quebradas. O infravermelho longo é para isso. A gente chama de cluster, omega cluster. Então, quando essas células estão grudadas, cansadas, e dentro do seu núcleo da célula, tá? Entrou alguma sujeira, algum metal, alguma coisa, ali cria-se um monstro. Essa célula tem que ser protegida. E o natural killer, né, que é uma glândula que a gente chama de pineal, também já vou falar já sobre isso. Essa glândula pineal que nós temos no cérebro é a glândula que a gente se conecta com o Criador, é a glândula que a gente pensa, é a glândula que a gente raciocina, que a gente começa a questionar muitas coisas. Essa glândula já foi calcificada através, inclusive, do flúor, da água, pesquisa sobre flúor. Gente, o que é o flúor? O flúor é para o dente. Mentira! Flúor é uma química, um resíduo químico chamado fluoreto de potássio, que a indústria química, para não jogar, olha só, para não jogar no rio, não tinha onde jogar, dissipou isso na água. E os nazistas usavam isso para a população ficar calma e alienada. E nós estamos assim há muito tempo. Aliás, é por isso que o brasileiro, acho que ele também não se rebela, não se revolta e não parte para a rua, porque nós estamos alienados. Só que calcifica essa glândula, tá bom? E você para de raciocinar. Inclusive, atrapalha. Glândula pineal, gente. Pineal vem de pinha, tá? Essa glândula é igual uma pinha mesmo, tá bom? Então, quando você consegue liberar essas coisas, você começa a liberar todas as toxinas, todos os minerais, todos os aminoácidos, tudo que sua célula, até o remédio que você está tomando, o medicamento, às vezes você não está nutrindo a sua célula, não está indo para a sua célula, porque você está cheio de ponte de hidrogênio agarrada lá, chamado megacluster. Tá? Então, o infravermelho longo ajuda no tratamento medicamentoso, auxilia na nutrição e na renovação celular, mantém a temperatura corporal, auxilia no abastecimento de cálcio nos ossos e da vitamina D. Gente, se você tomar um caminhão de vitamina D e não tiver infravermelho longo, absorvendo infravermelho longo, a vitamina D não fica no seu corpo, tá? Previne osteoporose, elimina peroxidação dos ácidos graxos. E o campo magnético. O que é o campo magnético? É o ímã, gente, que tem na nossa pulseira e que tem no nosso adesivo, que nós vamos falar já sobre isso. Produz efeito relaxante, melhora a circulação sanguínea, aumenta a resistência física, por isso que a gente tem aquela pancada de força na hora, melhora o pH do sangue, produz efeito analgésico, perfeito? Então, o magnetismo, que é o ímã que a gente tem no solo, gente, esse ímã a gente tem no solo, 900 graus, tá? Esse ímã a gente tem na Terra. Aliás, é por isso que Deus colocou ferro sérico no nosso sangue, tá, gente? Deus é louco? Não, porque, como eu falei lá no início, nós fomos feitos para caminhar, para correr. E quando a gente pisa descalço no solo, o sangue, né, ele vai para os pés por causa do ferro sérico, perfeito? E quando a gente caminha, nós temos uma coisa aqui embaixo, no pé, na perna, chamada panturrilha, ou batata da perna, que muita gente não sabe para que serve.
Imagina, isso são duas espécies de bombas, que quando você caminha, corre, faz o chamado retorno venoso, ou seja, manda o sangue de volta para as artérias, para as articulações. Isso é simples, é básico, e a gente quase não caminha, e a gente quase não pisa na terra. Perfeito? Vou pular rápido para a gente encerrar aqui. Meu tempo está faltando 5 minutos para estourar o meu tempo. O infravermelho longo evita a formação dos ácidos láticos, como eu falei, previne o quê? Infarto e derrame. Mas como é que ele faz isso? Porque todos nós temos aquela plaquinha de gordura, de ateroma, todos nós temos um pouquinho ou mais, tá? Ou seja, o infravermelho longo, ele como se ele alcaliniza o sangue. O que é alcalinizar? É aumentar o pH. Gente, um detergente tem o pH mais ou menos de 13, 14, tá? Então, ou seja, quanto mais alcalino, vai virando um detergente, um sabonete. Então, é mais ou menos isso. Quando você tem um sangue alcalino, ele vai ficando mais fino e é mais fácil limpar suas artérias, suas articulações. É por isso que o infravermelho longo é tão milagroso. É por isso que quem usa infravermelho longo, até nos colchões terapêuticos, que a gente também vai ter agora a seguir, tá? É maravilhoso, porque você está o quê? Limpando suas articulações. Então, ou seja, começa a limpar. E hoje, eu até brinco muito isso, eu fiz uma conta aqui com o meu sobrinho que estava aqui em casa. Gente, eu não sei, eu não estou acompanhando, tá? Eu não sei quantos já morreram, infelizmente, de coronavírus no Brasil, não sei qual é nesses meses todos, são quase 4 meses, mas por dia, só no Brasil, dados do Ministério da Saúde, por dia, só hoje, irá morrer em torno de 1.365 pessoas de infarto ou derrame. Só hoje, 1.365 pessoas no Brasil, tá? De infarto e derrame. É 300 vezes mais do que, sei lá, 600, 1.000 vezes mais do que esse vírus aí. E por ano morre em torno de 495 mil pessoas por ano, por isso esse número diário de infarto e derrame. Tá? Então, eu falei do megacluster aí embaixo, lá atrás, tá vendo? O megacluster é isso que está vendo aí, essa célula agarrada, essa água, essa ponte de hidrogênio, né? Dentro da nossa célula agarrada, e vermelho serve para quê? Esse volume para dissipar. Então, o nosso corpo, todo mundo sabe que é formado por 70% de água, e a falta do sol, exposição ao sol, todo mundo sabe que causa isso aí, eu falei. Tá? Ou seja, ele retém ali sódio, que às vezes a pessoa está inchada, está, né, inchada, gorda, mas excesso de sódio, o sódio retém líquido, tá? Retém ali as vitaminas, as proteínas, toxina. Ou seja, então o infravermelho é ótimo para isso, para quebrar esse cluster. Tá? Inclusive, se uma criança não pegar sol, tem icterícia, não é isso? Sol, mais sol. E o nosso infravermelho longo tem isso. Já falei hoje que existem essas clínicas aí que fazem esse tratamento, que você tem que ficar de 3 a 6 horas ali, é bem caro, em torno de R$ 200. Hoje já existem clínicas que alguns, inclusive, artistas, né, usam para ficar com a pele mais bonita, mais lisa, e fica, tá, gente? Se você se hidratar, se você pegar só... outra coisa que eu vou falar. Não acredite em tudo que fale sobre o protetor solar, tá? Pesquisem. Câncer de pele começou a aparecer depois que começaram a se, entre aspas, proteger do sol, tá? Depois vocês pesquisem sobre isso. E a pele vai ficar brilhosa, bonita, elástica. Por quê? Por causa disso. Agora, como é que aparecem as dores, Marcelo Veiga, para encerrar? Nossas células são inteligentes, recebem e processam e emitem energia. Falei, cada célula é uma central elétrica. Segundo a teoria chamada Bose-Einstein, chamada condensação de Bose-Einstein, cada célula pulsa, como eu falei, 52 Hz a 690 miligauss. Cada célula é uma... O que é Hertz, Marcelo? É como se pegasse uma energia de 110 volts, começa a quebrar ela em 52 pulsações por segundo. Então, cada célula nossa tem uma pulsação. Nós somos energia. Então, devido à poluição, como eu falei, o estresse, a enfermidade, o envelhecimento natural, as constantes, elas são constantemente agredidas e entram em dissonância. A célula, em vez de trabalhar assim, né, para processar energia, ela começa a trabalhar assim, ó. Chama-se dissociação ou dissonância, tá vendo? Ela começa a ter atrito. Dá para ver aqui, gente? Atrito. Mas ter atrito e ela vai se desgastando. E ela vai o quê? Ela vai emitir uma energia diferente daquela que ela foi programada pelo DNA, certo? A emitir. Então ela começa a mandar energia de doença, informação de doença. Aí começam as dores. E as dores, a maioria das dores, ela vai começar a se prolongar. Principalmente se você tiver com sangue ácido. Marcelo, como é que meu sangue está ácido?
Como é que eu sei que meu sangue está ácido? Se você está bebendo água mineral em garrafinha, se você está bebendo refrigerante, se está bebendo suco industrializado, se você está bebendo bebida alcoólica demais, tá? Isso tudo tem acidez. Então, o pH do seu sangue baixa, abaixa a sua imunidade, ó, e aí a célula começa a acontecer isso com as suas células. Daqui a pouco começa um tumor, começa um câncer, já era, gente. Já era. Aí mais o açúcar, né, que também é ácido, tem essa química. Gente, o açúcar, ele é comprovado, é o açúcar que alimenta as células com câncer, tá? O açúcar é que alimenta as células cancerígenas. Então, remédio é química. E o nosso problema é o quê? É de energia. A nossa célula pulsa energia diferente. Tá? Então, aí começam as dores. Entenderam como é que começa aquela dor? Aí você vai lá e a dor não passa, você toma analgésico, né? Aí vai ter o efeito colateral, vai arrebentar seu rim, vai arrebentar seu estômago, não sei o quê. Gente, o problema não é química, o problema é físico, é de energia. Perfeito? E por isso que as nossas pulseiras, nossos adesivos funcionam tão bem. Eu estou aqui, ó, super protegido aqui, ó, com o meu adesivo no meu celular, super protegido. Porque aqui a gente tem 5 camadas de metais, tá? Que faz o quê? Ele vai emitir uma energia, tá? Principalmente a bioquântica. O que é bioquântica? É o chamado PMFL, que é fotoeletromagnético pulsátil por extrema baixa frequência. Para quê? Na mesma frequência da minha célula e vai fazer a minha célula ter conexão com a outra e voltar a funcionar perfeitamente. Por quê? Essa informação está no DNA da sua célula, você não perde. A célula só está funcionando errado. Então, ela vai o quê? Reeducar a sua célula. Então, ela vai recuperar o quê? A sua memória anterior, quando você tinha lá 24, 25 anos. É por isso que muitas pessoas com mais idade, que estão cansadas, quando usa as pulseiras, quando usa adesivo, pô, sente aquela força, parece que virou garotão. É isso mesmo, que a sua célula pegou a informação de quando você tinha 24, 25 anos, que é quando você está assim, no auge da sua energia. Porque com 30 anos, você está começando a perder energia, já perdeu 10%. Com 40, já perdeu 30% de energia. A sua energia vai diminuindo. Com 70, você vai ficando mais lento, não é isso? Com 80 anos, com 90 anos, você está com 20%, até você acabar a energia, perdeu energia, morremos. Nós somos energia. Então, é por isso que um atleta com 24, 25 anos está voando baixo. Ele está com 100% da sua energia celular. Entendeu? Então, é isso que a nossa pulseira faz. Ela começa a emitir a informação de saúde para todas as nossas células. Por quê? Porque nossas células são elétricas. E o ímã, o magnetismo, faz isso. E é por isso que você que mora perto da praia, mora perto do rio, mora perto da cachoeira, mora na roça, tem muito mais saúde do que quem mora na cidade. É por isso que aquele senhorizinho lá, idoso de 90, 95 anos, que a gente está cansado de ver, está lá com a enxada, capinando, colhendo e tal, cuidando do quintal, dos animais, sabe, de tudo, com saúde. Por quê? Porque ele está lá, ó, direto com o solo. Entenderam, gente? Agora, melhora a biodisponibilidade orgânica, produz efeito relaxante, é por isso que a gente consegue dormir bem, é analgésico, é anti-inflamatório, melhora o equilíbrio bioenergético celular, ou seja, equilibra os meridianos, tá? E alivia a dor. E o mais importante, as nossas pulseiras não possuem nenhum efeito colateral. A única recomendação é quem tiver marcar passo, por ser um produto elétrico dentro de você, a gente recomenda, por causa do ímã, não usar. O único, porém, seria esse. Tá bom, gente? Outra coisa importante é aparecer médico, tá? Doutor Artêmio Richer, doutor Mário Maranhão, doutor Doug Takagashi e doutor Paulo Halfin, eles dão um parecer médico sobre as 3 tecnologias, que é o campo magnético, o infravermelho longo e o biofrequência. Tá, gente? Então, desculpa ter falado muito, eu falei aproximadamente por 1 hora, que é o tempo que eu queria falar. Algumas perguntas aqui que o pessoal colocou, né? Sim, sim. Nosso líder aí, Jefferson Andrade, ele falou aí do açúcar, entendeu? Demerara ou mascavo. Demerara ou mascavo. Demerara é um marronzinho, né, cristal. Eu até recomendo para quem está... Desculpa, não fez a pergunta, gente, desculpa. Tá? Conclua a pergunta. Não, ele só falou isso. Não chegou a perguntar, não. É importante falar também sobre o açúcar, o seguinte, o açúcar é um processo de desintoxicação. E o infravermelho longo faz isso no nosso organismo. Ele começa a eliminar as toxinas,
Se vocês quiserem fazer esse teste, pode fazer, pegar um potinho de açúcar, um pouquinho, meia colherzinha de chá, tá bem pequenininho, colocar no pires e colocar a nossa pulseira ou o nosso adesivo embaixo do pires, tá? Se quiser fazer esse teste, você pode fazer. Pega um pouquinho de açúcar, tá? Meia colherzinha, não precisa colocar muito, espalha assim, num pires e deixa 10, 15 minutinhos. E depois prova o açúcar que está no pote e o açúcar que está no pires. Gente, todas as toxinas que eu falei que o açúcar tem, quebra aquilo ali. Então, esse bichinho que está no nosso pulso aqui, ele é ótimo para isso. Ele vai o quê? Desintoxicar. A gente chama de fazer osmose celular. O que é osmose? É absorver nutrientes e liberar lixo, liberar toxina, que sai nas fezes, no suor e na urina. Então, essa é a osmose, tá? Então, a osmose é importantíssima. O infravermelho, por isso que o sol da manhã é importante, tá, gente? Quem não pode tomar sol todo dia, gente, eu brinco muito, mas eu falo sério, e nós é que somos os animais racionais. Os irracionais são os outros, mas não. Parece que nós que somos irracionais. Então a gente precisa entender isso, que o nosso Criador deixou aí duas energias de graça, que é o solo, a terra, e é o sol. Vamos pegar sol. Então, gente, eu estava falando do Demerara, Jefferson. O Demerara é mais fácil você sair do branco e ir para o Demerara do que ir direto para o mascavo. Porque o mascavo ele é mais fino e tem o gosto mais da cana-de-açúcar. Eu adoro, mas tem gente que, por causa do vício no açúcar branco, sente diferença. Ah, é ruim, gosto diferente. Não, é delicioso, é um gosto de cana-de-açúcar mesmo. Que, aliás, o açúcar, né, gente? Quem é da outra época, quem mora no interior, o açúcar era vendido em sacola, em sacos grandes de açúcar mascavo. Né? Hoje não, hoje industrializou-se tudo e o que é colocado no açúcar, como eu falei, a química que a gente coloca, é para viciar. Outra pergunta aí. Fala, ele perguntou aí, não sei, dando seguimento à pergunta dele, e os derivados do leite, principalmente queijos e manteigas, são muito prejudiciais? Também, falou muito importante falar em manteiga, tá? Eu recomendo você excluir da vida de vocês uma coisa deliciosamente gostosa, salgadinha, que na televisão bota aquele comercial lindo, o Happy Day, dia feliz, manhã feliz, uma família linda, é a margarina. Aí bota aqueles comerciais lindos de família feliz, bota aquele pão recheado. Gente, margarina foi criado na Alemanha, tá? Foi feito de uma coisa que ia jogar fora, dava para os animais, e conseguiram fazer uma pasta com sal e colocavam-se no pão para a pessoa comer pão puro. E eu vou falar uma informação importantíssima. Para aquela, desculpa a expressão, tá, gente? Para aquela porcaria chamada margarina virar plástico, falta só uma molécula. Uma molécula, ela vira plástico. Ou seja, faz um teste. Passa a margarina na mão e passa a manteiga na outra, em cima da mão. E espere um pouquinho, vê qual que vai derreter, vai sumir, vai virar um óleo. A manteiga vira um óleo. E a margarina, e eles ainda colocam no rótulo, margarina vegetal, para fazer uma mentira no seu cérebro e você aceitar margarina vegetal, vegetal é natural. Mentira. Tá? A margarina vai virar uma crosta, uma pele. Faz outro teste. Você coloca na frigideira, fica aquela crosta branca. Então, se você colocar um pão com a margarina, nem mosca pousa, não estraga. Tá, gente? Então, é muito sério. Mas, Marcelo, o que isso faz? Você imagina, eu não tenho aqui, pena que eu não tenho aqui, mas você imagina uma mangueira de automóvel de combustível. Chega uma hora que ela vai ficar ressecada, não vai? Vai ficar ressecada, certo? A nossa artéria, né, ela tem dois orifícios, do interno e o externo, dois músculos, né? E quando você come margarina, ela vai o quê? Ela vai plastificando a sua artéria. A margarina vem junto também os óleos de soja. Óleo de soja, óleo de granola, óleo de milho, é tudo uma mentira só. Nós fomos criados com gordura, banha de porco. E esses óleos de soja, a margarina, ela quando entra na sua artéria, ela encrosta ali, e Deus é perfeito. Quando a gente tem um problema de má circulação, as artérias são feitas para dilatar, certo? Para passar o sangue. Só que quando a margarina, a vida toda comendo margarina, essa delícia, e às vezes uma criança com 15 anos, com 14 anos, com 12 anos, tem um infarto. Por quê? Porque a artéria ela endureceu e ela não consegue dilatar, porque ela está dura, porque foi plastificada durante o tempo. Então, e detalhe, outra informação,
Os primeiros casos de infarto e derrame aconteceram 10 anos após de implantar a margarina e o óleo de soja na nossa alimentação. Olha que legal. Fiquei até com a dúvida, Veiga, na palavra xenotraide, uma coisa assim, que eu quis anotar aqui. É do pH, uma coisa assim, não sei nem que palavra é essa. Não é do pH, não. É o xenoestrógeno. Xenoestrógeno xeno com X, estrógeno. Xenoestrógeno, foi bom você perguntar, foi muito importante, é uma substância que é liberada nos PET, né, dos PETzinhos da água mineral, principalmente, e muito pior quando você coloca água na geladeira, que o gelo no congelador expande, tá? Ou quando coloca dentro do carro, que também esquenta. Então, quando esquenta ou quando gela, ele libera o xenoestrógeno. Tá? E esse xenoestrógeno ele causa só 52 tipos de câncer diferentes, segundo as pesquisas. 52 tipos de câncer. E causa mais aquilo, inclusive o Dr. Ray, né? Ele já deu algumas entrevistas, já viu algum material dele, que ele fala que, inclusive, as crianças, os jovens, estão crescendo com pênis pequeno por causa dessa substância na garrafa de água, tá, gente? Isso é muito sério. E também causa feminilidade nos meninos. Isso é muito sério. Fala, Sanderson. O Jefferson aqui perguntou o seguinte: o avanço é inevitável, né? Da tecnologia. Há como coibir os malefícios do 5G ou é melhor não utilizar a tecnologia? O Jefferson, meu amigo, infelizmente, existe uma coisa chamada agenda global ou agenda mundial que eu, você, Bolsonaro, o presidente, o prefeito, o governador, infelizmente, não tem poder sobre isso. É a parte da agenda que tem que implantar, porque todos nós já estamos conectados, todo mundo sabe disso, e esse 5G é para acelerar mais o processo. Tá? Não tem como, eu estava lendo semana passada, quem quiser depois eu passo alguns vídeos, alguns materiais, que tem que procurar onde eu vi, mas eu li uma matéria que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, os deputados não conseguiram nem adiar o debate sobre o 5G. Ou seja, a Anatel simplesmente encerrou o assunto. Encerrou, ou seja, alguns tentaram debater, né, alongar o prazo, mas, sinceramente, o que a gente precisa fazer, gente, é se proteger. Ficar o mínimo possível perto disso aqui, o mínimo possível, usa o adesivo, usa tudo que você usa, a pulseira, usa tudo que você puder para se proteger, porque o negócio vai ficar mais feio, que estou falando com relação à nossa saúde do que já é. Tá? A gente tem que se proteger. Infelizmente, o único caso que a gente pode fazer é morar na roça sem contato com ninguém, morar no interior. Ô, Veiga, outra pergunta aqui. Outra pergunta aqui é o seguinte. O Luciano quer saber por que a nossa pulseira tira dor. Pois a esposa dele estava com dor no braço ontem e colocou a pulseira sobre o ombro dela e tirou a dor. Ela usa a pulseira, mas coloquei direto na dor, né? Colocou direto na dor e deu resultado. Explica para ele aí, para nós. Né, vamos lá. Aqui, eu estou usando a pulseira que é fechada aqui, mas aqui na nossa pulseira todo mundo sabe que tem 2 pastilhas de infravermelho longo. Como eu falei aqui ainda agora, o infravermelho longo é um lúmen de 4 a 14 microns do sol da manhã. E o sol é analgésico e é cicatrizante. O sol, essa luz solar, é analgésico e é cicatrizante. E o infravermelho longo é uma mistura de titânio, platina e alumínio que os japoneses, lá em 1958, descobriram que unindo esses três metais, criou uma liga, fez essa pastilha que emite o mesmo lumen, emite mesmo luz, tá? Lumen, que vai fazer o quê? Dissipar, como eu falei, os clusters e vai desinflamar, desoxidar, vai fazer uma limpeza aonde está. E geralmente a dor, como eu falei, é física, é problema físico das células. Que a célula começa a ficar cansada e ela vai causando estresse. Por isso as dores. E é por isso que a gente toma esses Tandrilax, Torcilax da vida, perdoe ficar falando o nome de medicamento aqui, mas é ótimo. Alivia um tempinho, mas depois tem que tomar daqui a 6, 8 horas, só que vai arrebentar com a sua saúde. E isso é químico. E é por isso que a dor
quase que instantaneamente sono revigente, com dor de dente, sofrendo, colocar coisa e a dor de dente passar. Então, lógico que alguns organismos não passam na hora, tá, gente? É bom a gente falar isso. Mas 95, 99% dos casos, a dor alivia. Então, é por isso. Porque ela vai... o infravermelho é analgésico e é anti-inflamatório. Outra pergunta aqui, ó, Veiga, do Ferdinand. Ele pediu para você falar aí, né, os benefícios do Litolive, né, em relação à sua visão. Qual a sua visão que você tem aí em relação ao Litolive? Eu não posso falar muito, né, por causa do nosso horário. A gente vai fazer um treinamento mais específico sobre o Litolive. Mas se o seu corpo estiver bem nutrido, com os nutrientes, com os minerais que estão aí o tempo todo na natureza, de graça, e é natural para a gente, se a gente conseguir nutrir o nosso corpo, nós vamos aumentar a nossa imunidade. Isso é básico. Então, se o nosso corpo estiver nutrido, o vírus, a bactéria, não penetra, porque o seu sistema de defesa, o seu sistema imunológico está sempre alto. É por isso que você vê pessoas que nem pegam gripe. Eu, sinceramente, eu não lembro qual foi a última vez que eu fiquei gripado. De uma vez um espirro, outro aqui, eu até brinco. Se eu espirrar hoje, o pessoal fica até com medo, mas é porque às vezes alergia, de poeira, de não sei o quê, né? cheiro forte, às vezes um espirro ou outro. Mas o Litolive, a água litotânio, é para repor todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. E só vai assimilar da alga aquilo que o seu corpo está precisando. O meu pode estar precisando de um, o seu precisa de outro. Então, o Litolive é excelente para essa situação. Ó, a Sueli Araújo falou, por favor, quem tem placas introduzidas no osso da perna devido à quebra do fêmur, pode usar normalmente a pulseira? Pode sim. A placa, a gente só pede contraindicação no caso dos nossos colchões terapêuticos, eu também sou especialista nessa área, por causa da vibroterapia, né? Porque pode o pino, né, sair do lugar. Mas com relação ao magnetismo e infravermelho, sem problema nenhum. Pelo contrário, eu tenho o direto do Vander Luiz, né, que alguns conhecem aí, os mais antigos, do Carlos Muniz, daqui do Rio de Janeiro. Ele sofreu um acidente de carro, foi atropelado e colocou um monte de placa na perna. E ele só anda hoje por causa dessa tecnologia. Ele só anda por isso hoje. Por causa do magnetismo, por causa do infravermelho. Então, ele ficou de cama 1 ano e meio. Tá? Então, ajuda. Aliás, gente, outra informação que é importante. O magnetismo é uma descoberta russa, tá? Russa. O Penfiel, que é a energia quântica, é uma descoberta alemã. O infravermelho longo é uma descoberta japonesa. Tá bom? E a Rússia usa, né, muito nos leitos dos hospitais públicos, para quê? Para acelerar o processo de cura dos pacientes no hospital público, que lá, em alguns lugares, diferente daqui do Brasil, há uma preocupação com a saúde da população. Aqui a preocupação aqui no Brasil é com a doença da população, não é com a saúde. Então, o infravermelho longo, não, na verdade, na Rússia, o magnetismo, ele serve para isso, para ajudar na cicatrização, porque ele vai oxigenar o sangue, perfeito? E melhora, inclusive, o problema de fibromialgia. É um espetáculo. O infravermelho é um espetáculo. Esse treinamento tem que ser 5 horas. 1 hora é muito pouco. Rapaz, tiraram o meu horário, ó. O presidente chegou aí, ó.